primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas, e aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo pronunciado a bênção, partiu e o entregou, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje uma oportunidade sem igual para refletirmos um pouco, naturalmente criando uma consciência um pouco mais elaborada acerca dessa verdade de fé, que é a presença de Jesus Cristo em nosso meio, nas espécies do pão e do vinho. Todo mistério é mistério, e o mistério não foi feito de per si para ser compreendido, para ser explicitado. Caso contrário, deixaria de ser o que ele é essencialmente. O mistério foi feito para ser acolhido, para ser contemplado, para ser saboreado, sem muitas perguntas, até porque nenhuma delas nos dará o alcance e a profundidade do seu significado, mas com muita confiança. Aliás, há momentos na nossa vida em que nós devemos deixar de perguntar tanto e devemos confiar mais. Às vezes nos falta confiança. Isso não significa que a nossa confiança em Deus ela deve anular ou nos possibilitar a rejeição imediata do nosso questionamento, da nossa busca individual, até exaurir, quem sabe, os limites das nossas possibilidades. Devemos fazer isso sempre, mas tudo isso esbarra no nada, diante da grandiosidade infinita do mistério. E nós aqui celebramos esse enorme mistério da presença de Cristo nas espécies simples, frágeis, rotineiras do pão e do vinho. E essa é precisamente uma das marcas distintivas da fé cristã católica. Isso marca a diferença entre nós e outras denominações cristãs, igualmente valiosas, porém, as distinções precisam ser marcadas, precisam ser ditas, precisam ser feitas. A regra é não misturar e não separar, mas sempre diferenciar. O que é diferente, e nós precisamos dessa diferença. Nesse sentido, nós temos 3 valores na nossa fé católica que nos diferenciam, em regra geral, das outras denominações cristãs. A primeira é a Eucaristia, a segunda é Nossa Senhora, a forma como ela é entendida, acolhida, percebida e celebrada por nós, e a outra é a figura do Papa, que nos une a todos. Apesar de uma igreja tão diversa, presente nos recantos do mundo, entretanto,
para além da cultura diferenciada e plural, a figura do Papa cria para nós a possibilidade de uma unidade maior. Nenhuma outra denominação tem uma figura que procura unir todas as pessoas, a doutrina, as regras, as normas, a conduta dos seus adeptos espalhados pelo mundo afora. Agora, voltando à questão da Eucaristia, muitos dizem, nessas denominações cristãs, nossas irmãs, que a Eucaristia é só uma recordação. É uma memória bonita que a gente faz de um tempo precioso, há 2000 anos atrás. Dizem que é uma encenação, uma espécie de representação, um teatro que se faz para que as pessoas não se esqueçam do que foi feito há 2000 anos. Outros acreditam que é um simbolismo, e aquilo que é simbólico é muito sério, é algo que realmente tem um valor precioso. E nós católicos, o que é que aprendemos a dizer desde sempre? Que a Eucaristia não é só uma lembrança, não é só uma refeição memorial, não é um símbolo ou uma representação que seja, é o corpo e sangue de Cristo mesmo. Isso muda o quadro por completo. A pergunta é: quem é que tem razão nesse embate? São aqueles todos que dizem que é símbolo, que é representação, que é memória, ou somos nós que acreditamos ser a presença viva de Jesus? Para além do mérito da questão, porque todos nós temos razões para dizer o que nós dizemos e motivos para acreditar no que nós acreditamos, isso não está em jogo, não está em questão. O que está em questão é: se nós somos católicos e acreditamos do jeito que cremos, teremos que defender a nossa fé, teremos que ter argumentos para sustentar aquilo que nos sustenta. Caso contrário, é uma fé imatura, é uma fé infantil e infantilizada, é uma fé que está rastejando, extremamente frágil, que não suporta os solavancos dos embates da conversa, que são muito normais entre pessoas e crenças diferentes. Quem tem razão? Volto eu a perguntar. Ora, a resposta a essa pergunta não pode ser dada por uma boca humana. Não é nem um ser humano que tem que dar essa resposta. A indicação vem do próprio Deus, através de atitudes concretas, ligadas e creditadas a Ele. Porque não é o Papa quem diz isso, não são os bispos, não são os teólogos, muito menos nós padres. É o próprio Deus, através dos muitos milagres eucarísticos espalhados pela humanidade, desde os primórdios da Igreja até agora, recentemente. Porque o milagre, quando ele é reconhecido com todos os critérios e exigências próprias do seu reconhecimento, é o único argumento necessário e suficiente que nós precisamos para acreditar. Porque o milagre ultrapassa todas as possibilidades de explicação humana. Lantiano, na Itália, no ano 700 depois de Cristo, já vão lá 13 séculos e meio, um monge, padre, basiliano, estava celebrando, como nós celebramos a missa, e ele tinha muitas dúvidas no seu coração. Ele erguia a hóstia, que na época era uma hóstia muito maior, na verdade era um pão ázimo. Ele erguia a hóstia e dizia: como é que esse pão é corpo de Cristo? Como é que esse pão é alimento espiritual? Porque se eu comer muito desse pão, fico empanzinado. Como é que esse vinho é sangue de Cristo? Se eu beber muito desse vinho, eu fico embriagado. Isso é coisa humana. Ele tinha muitas dúvidas, tinha muitos questionamentos, justos, naturalmente. E aí, quando ele olha para as mãos dele, na hora que ergue o pão já não era mais pão, mas era carne, e o sangue estava descendo, escorrendo por entre os seus dedos e pelo seu braço. Em 700 depois de Cristo,
Fizeram todas as pesquisas, investigações científicas que na época se poderiam fazer. Mas o mais interessante é que descobriram, muito posteriormente, porque as análises não pararam no tempo, elas continuaram até hoje, para ver se uma confirma a outra. Descobriram que aquele sangue é tipo AB. O sangue AB corresponde a mais de 80% do tipo sanguíneo dos judeus. É uma coincidência importante, espantosa. Depois descobriram que aquela carne era carne do músculo cardíaco de alguém. Não era uma carne de um lugar qualquer do corpo humano. Com o tempo, aquele sangue ele ficou mais cristalizado. Formaram-se ali 5 glomos, 5 bolinhas de tamanhos irregulares, naturalmente, uma maior, outra menor. Eles colocavam aquelas bolinhas na balança, colocavam uma do lado e 2 do outro. Uma pesava igual a 2. Deixava uma, colocava 3 no outro prato. Uma pesava igual a 3. Deixava uma, colocava 4, uma pesava igual a 4. Essa matemática ninguém explica. Não tem. Então, é um milagre atrás do outro, na sequência do outro. Isso é muito importante. Está lá, em Nantiano, um relicário bonito. Todos os dias tem sempre uma fila enorme de peregrinos do mundo inteiro querendo contemplar esse milagre e querendo conhecer mais a sua história. Santarém, em Portugal, 1247, século XIII, portanto, uma senhora tinha um problema com o marido, queria que o marido se corrigisse porque levava uma vida devassa. Ela foi numa bruxa e a bruxa disse: olha, tem um jeito, agora eu preciso de uma coisa da senhora, que é, a senhora é católica, traga-me uma hóstia consagrada. Disse: mas eu não posso, isso é um sacrilégio. Não, arruma um jeito, a senhora não quer mudar o seu marido? Eu só vou trabalhar com essa hóstia. E a mulher, coitada, desesperada, ela veio com um véu, na época se comungava com um véu, ela estava com um vestido com bolsos, e ela, ao invés de comungar, ela escondeu a hóstia consagrada no véu, sem que o padre percebesse. Saindo da igreja correndo para levar a hóstia à tal bruxa, ela colocou a hóstia no bolso do seu vestido. Em Portugal é muito comum as pessoas usarem, ainda hoje, nos aventais grandes, bonitos, né? Na cozinha, nos afazeres domésticos, no dia a dia, mas também saem na rua e vão numa venda aqui, num lugar por lá, até mesmo pode ser ir à missa, porque são aventais realmente estilosos. Ela pôs ali no bolso, caminhando, correndo, primeiro para passar em casa, depois ir à bruxa. E as pessoas olhavam na rua: a senhora está sangrando, a senhora está sangrando. A roupa dela estava manchada de sangue. Ela não ligou muito para aqui, porque ela estava muito aperreada com o fato de já ter cometido um sacrilégio, e aquilo a tensionava bastante. Quando chega em casa, ela percebe que a hóstia não era hóstia, afinal, era carne. Ela ficou mais agoniada ainda, e aí colocou num paninho, numa toalhinha, e pôs escondida ali num baú, que lá em Portugal se chama uma arca, um baú daqueles nossos antigos. Fechou direitinho, baú de madeira. Não disse nada ao marido, ficou ali tensa. Quando foi à noite, o baú ficava no quarto do casal, o baú começou a resplandecer numa luminosidade imensa. Ela teve que dizer o que estava acontecendo ao esposo. E aí os dois se ajoelharam, passaram a noite em adoração, com a promessa de que de manhã cedo se celebravam sempre missas de madrugada, 5, 5 e meia, 6 horas. Na primeira missa vamos levar ao padre e à igreja. E assim fizeram, levaram a hóstia ao padre, e essa hóstia foi estudada com as mesmas características da hóstia do pão de Lantiano. Nenhuma diferença, todas as coincidências. Músculo cardíaco. Para nossa veneração, ela está exposta ainda hoje. Em 2017 eu levei 3 ônibus, 150 pessoas das 3 paróquias onde eu era pároco, uns 300 quilômetros de Santarém, e levei lá esse povo. Celebrei naquele santuário,
que é chamado hoje de Igreja de Santo Estevão, e que foi elevada à condição de Santíssimo Templo Eucarístico do corpo e sangue de Cristo. Uma senhora que estava lá contou toda a história para os paroquianos. E depois a gente sobe por uma escada por trás do altar principal e pode chegar pertinho a um meio metro, talvez um pouco mais, de onde está o relicário, a custódia, expondo a hóstia que se transformou em carne. Século XIII. Permanece lá, não apodreceu, não se consumiu, não se deteriorou. Assim como em Lantiano, a mesma coisa aconteceu. Para não ficarmos tão atrás no tempo, agora, final do século passado, precisamente em 1996, o cardeal Bergoglio, hoje o Papa Francisco, era arcebispo de Buenos Aires, na altura. Um paroquiano encontrou uma hóstia atrás de uma igreja lá, de uma paróquia. Na dúvida se era consagrada ou não, levou até o padre. E o pároco fez o que nós somos aconselhados a fazer. Colocou a hóstia dentro de um recipiente com água. Porque se alguém, por exemplo, vai comungar, a hóstia cai, uma pessoa pisa e não dá mais para consumir aquela hóstia, então a gente coloca no recipiente com água e deixa que ela se desmanche, se desfaça enquanto pão. Se ela perdeu a sua substância material, também perde a sua substância significativamente espiritual. E assim o padre fez. Colocou lá. No outro dia, não esperou tanto. Quando ele veio para a igreja, aquele cálicezinho que estava retendo a hóstia era transparente, de vidro. Aí ele viu assustadoramente que ali tinha sangue. Era puro sangue. Escondido, é claro, e em segredo, levou ao cardeal Bergoglio, hoje Papa Francisco, e fizeram todos os procedimentos que se deve fazer nessas ocasiões. Cientistas de um laboratório famoso, governamental de Buenos Aires, estudaram sem saber o que era aquilo, a procedência, não disseram nada, e disseram: isso é carne do músculo cardíaco. Mas a gente não tem muito para dizer além disso, porque nossos instrumentos são pequenos. E aí eles levaram para os Estados Unidos, também às escondidas, em segredo. E uma instituição equivalente à NASA, em termos de competência, fez os estudos, não sabia o que era aquela carne. Chamaram lá os padres e disseram: olha, isso aqui, eu nem sei como é que a gente vai dizer isso. Isso é músculo do coração de uma pessoa que está viva. É como se arrancassem o coração dessa pessoa, ela viva, porque está pulsando. Tudo está vivo nesse músculo. A gente nunca teve uma experiência laboratorial dessas para dizer a vocês. Sangue tipo AB, mesmo de Lantiano, mesmo de Santarém, mesmo de outros milagres intercorrentes entre esses que eu deixei para não dizer a vocês e ficar apenas com esses 3. Esse milagre já está aí na internet. Coloque Milagre Eucarístico da Argentina e aí vão ter acesso a todo o historial e todos os depoimentos. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Uma coisa importante. O que é que esses milagres nos dizem? Que nós católicos somos privilegiados, uma vez que em cada missa de que nós participamos, presenciamos esse milagre da presença real de Cristo entre nós, no pão e no vinho consagrado. Atenção, isso não quer dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, não esteja presente em outras denominações religiosas, cristãs ou não cristãs. Claro que está, porque ele tem 1000 maneiras de estar presente. Essa é apenas uma, mas essa nos calhou. E nós somos privilegiados e agradecidos por ela. Isso não é para que a gente bata no peito orgulhosamente e diga: olha, está vendo? Nós temos Jesus lá na hora, vocês não têm. Não, pelo contrário, isso é para aumentar a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a vida. Porque quem tem um contato assim tão imediato com Deus, ainda que de maneira sacramental, mas
autêntica e verdadeira, não pode ser a mesma pessoa de sempre, não pode repetir os mesmos erros de sempre, não pode levar a sua vidinha cômoda e conveniente de sempre. É interpelado para fazer diferente. Não pode ser uma pessoa normal, porque a gente não nasceu para ser normal, a gente nasceu para ser diferente e fazer o uso dessa diferença. E no uso dessa diferença nos cabe contemplar o mistério dessa presença sacramental de Deus em nós. Segunda coisa, nós católicos somos desafiados exatamente pela rotina, pela frequência com que esse milagre acontece. Aquilo que entra na rotina a gente acaba desvalorizando. Isso é normal para todas as pessoas. É difícil enxergar um milagre nas coisas comuns e triviais, como pão e vinho na nossa mesa. O pão e o vinho na missa escondem essa verdade essencial, para além das aparências. Por trás de toda a aparência deles está o corpo e o sangue de Cristo. É como ser humano, nós. Não interessam os disfarces que nós usamos. A gente feia, há quem diga que não há, mas há quem diga que há. Há controvérsia. A gente mais bonita, mais arrumadinha, a gente chata, a gente arrogante, a gente suja, a gente egoísta, a gente maldosa, a gente intragável, mas ninguém se engane, por trás de todos esses disfarces se esconde Jesus Cristo. Está Deus. Equivale a mesma coisa na hóstia consagrada. Eu me lembro de um senhor centenário, morreu há pouco tempo, ali no Baixio do Muquem, seu José Gomes. Ele é um católico tradicional. Eu fui pároco lá de São Francisco 7 anos e meio, e todos os meses celebrava lá. Ele sempre assistia no banco da frente com aquela reverência toda, sempre muito sério, gostava muito de mim. E deixei de ser pároco lá, viajei, depois quando voltava e coincidia de estar aqui no tempo de São João, eu passava a fogueira lá com eles, numa casa, e passava muita gente para a gente se rever, se reencontrar. E seu Zé Gomes era uma presença que não faltava para me abraçar, sempre sério, do mesmo jeito compenetrado, e muito defensor dos valores tradicionais da fé. E lá, claro, um ambiente descontraído, em torno da fogueira, eu levava umas chuvinhas, umas bombinhas, outras bombonas, né, e fazia a festa. Eles entravam com a comida e eu com essa outra maneira de participar. E a gente brincava, conversava, pulava a fogueira e se dava como compadre e comadre, tudo muito descontraído. Aí quando o José Gomes chegava, sempre com aquela seriedade, e me via ali brincando com o pessoal. Chegou uma hora que ele disse: pessoal, olha, atenção, chamou todo mundo para o que ele queria dizer. Estão vendo esse rapaz aqui? E apontou para mim, brincando com a gente, conversando, contando anedota, pulando a fogueira, soltando bombas e traques. Nenhum de vocês se engane, falou com autoridade. Pôs a bengala dele assim do lado, como fosse um báculo que dava poder e autoridade a alguém para dizer o que ia dizer. Na hora que ele está na igreja e levanta a hóstia e diz: isto é meu corpo, e levanta o cálice e diz: isto é meu sangue, Deus assina embaixo. Tem a assinatura de Deus. Uma consciência ímpar, sem igual, do valor do Santíssimo Sacramento, para além de todas as contingências de todos nós, que somos seres contingenciados naturalmente, e que celebramos esse mistério. Para além de nossos defeitos, nossas faltas, nossos pecados, nossos desvios, nossa inconsciência ou inconsequência em termos de comportamento, não importa. O pão e o vinho, na hora da missa, se tornam aquilo que são para nós. Então, exemplos de disfarces, porque às vezes, em relação à Eucaristia, os disfarces chegam a ser tão perfeitos que a presença de Cristo se torna quase irreconhecível, quase. Disfarces que às vezes a gente vê na missa, um celebrante que dá conta de testemunho descaradamente, uma missa apressada, sem fervor,
uma pregação mal feita que ninguém suporta, uma igreja ruidosa, barulhenta, pouco acolhedora, uma assembleia displicente, desinteressada, um sacerdote grosseiro ou coisa que o valha. Nós somos chamados a superar o desafio dos disfarces. O celebrante, seja simpático ou antipático, gostemos nós dele ou não, jamais poderá acrescentar ou subtrair nada, absolutamente, ao valor da Eucaristia. Ele não tem esse poder. Por isso mesmo, não há nenhuma missa de nenhum padre que possa ser essencialmente melhor do que a missa de outro padre, mais valiosa do que a do outro. Por quê? Porque mudam as aparências, mas a essência do que celebramos é igual, é a mesma. E eu termino lembrando a vocês, quando alguém às vezes me diz: padre, a missa do senhor é muito boa. Há um equívoco nessa percepção, porque eu não tenho uma missa minha, eu não aluguei uma missa para mim, eu não comprei o direito autoral de uma missa para mim, com a minha marca, com o meu registro, com o meu carimbo, com a minha identidade, com os meus carismas e dons. Não, a missa é da igreja, é patrimônio da igreja, é de vocês, tanto quanto é do grupo que está reunido agora, lá no outro lado do mundo, celebrando a mesma festa do corpo de Deus. A missa é universal, pertencente à igreja, para não dizer a todos nós. Somos todos os mesmos vasos de barro, extremamente frágeis, que guardamos e partilhamos um tesouro precioso. Cuidemos desse tesouro, para que ele possa cuidar de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.